Pode sentar e deixa tua Bíblia aberta em Salmo 1 aí. Não fecha ela. A Bíblia não foi criada para ficar fechada dentro de casa. Salmos 1, por favor. Bem, bom dia. Se eu não tive tempo de me apresentar para você, meu nome é Marcos Paulo. E é um grande prazer estar aqui hoje, iniciando mais essa série nova da nossa igreja aqui, que o tema é felicidade, alegria, né? O tema hoje da nossa pregação, para falar a verdade, é o segredo da felicidade. Alguém sabe qual é o segredo da felicidade? Vamos descobrir hoje alguns, né? Alguns segredos. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu queria te convidar mais uma vez a entrar em oração aqui na presença do Senhor. Por favor, oremos. Não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti. Que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor venha ser exaltado cada dia mais e mais. Nos abençoe e nos protege. Isso eu te peço, não nos nossos merecimentos, mas nos merecimentos do Teu Filho. É no nome dEle que oramos e agradecemos a Ti, Pai. Amém. Bem, quem está com sono hoje? Tem alguém com sono, com esse frio aí? Dormiu mal à noite? Não durma hoje. Vamos falar um pouco agora sobre alegria e felicidade aqui, baseado no Salmo 1, tá bom? Mas antes de falar sobre felicidade, semana passada a gente estava conversando com a minha cunhada, eu e a Nanda, e enquanto minha cunhada falava no WhatsApp, gravando aqueles áudios, né, que depois você recebe e escuta, a minha sobrinha de 2 anos estava falando por trás dela, tentando chamar a atenção dela para alguma coisa. E minha cunhada falando, minha sobrinha chamando a atenção dela, e uma hora minha sobrinha acabou falando assim: "Mommy, are you happy?" Mamãe, você é feliz? Olha que pergunta que uma criança faz para um adulto. Você é feliz? Para falar a verdade, eu não sei se minha cunhada ouviu ou não aquilo, se ela pensou ou não sobre aquilo, mas eu pensei, eu fiquei internalizando aquilo a semana toda. E eu fui pesquisar o que era felicidade para o mundo. E eu estava dando uma lida aqui numa revista de grande circulação, e eles listaram aqui algumas conclusões que é felicidade. Olha só, felicidade é viver em paz e harmonia, segundo a visão budista, tá bom? Segundo Ingrid Bergman, que é uma atriz sueca, ela disse que felicidade é uma boa saúde e uma memória ruim, para esquecer do que o pessoal faz com você. E terceiro aqui, que é uma das que eu gostei, que é do Mahatma Gandhi, que foi um grande líder indiano, tá? Ele disse o seguinte, que felicidade é o caminho, portanto, não existe caminho para a felicidade. Mas baseado no Salmo 1, Marcos Paulo, o que é felicidade? O que eu defino como felicidade na minha vida? Será que felicidade é simplesmente eu ficar sorrindo para o vento? Ser um cristão feliz, cheio de felicidade, é ser um cristão que não sabe do que está rindo, não sabe. Não. Ela tem um propósito, e para falar a verdade, esse Salmo 1 é sobre influência. A influência que eu recebo, ela me mostra a felicidade. E olha aqui que interessante, vamos começar a ler aqui, vamos deixar de falar e vamos começar a ler. No versículo 1 aqui desse Salmo, olha como é que começa. Como é feliz ou bem-aventurado. O que isso significa aqui? Que é perceptível. As pessoas sabem quando você é feliz. E elas dizem, como é feliz, bem-aventurado. As pessoas elas vão esquecer do que eu vou falar aqui em mais ou menos 72 horas. Mas elas não vão esquecer se eu vivo sorrindo ou se eu vivo de cara amarrada para todo mundo. Minhas palavras são esquecidas. Quem eu sou, não. Segundo, bem-aventurado significa ser satisfeito, ser mais completo. Ou seja, o primeiro segredo da felicidade, se você quiser anotar, eu vou dizer aqui agora que eu tirei desse salmo. O primeiro segredo da felicidade que eu percebo aqui é que quando Cristo está na tua vida, Ele te faz ser original. Você não tem que ficar imitando ninguém, porque o próprio Deus é que se mostra para ti. E Ele diz, você vai ser feliz porque você me conhece. Então o primeiro segredo da felicidade, seja original. Não fique imitando ninguém. Sabe por que nós somos tristes e nós somos muito depressivos? Porque nós somos cópias mal feitas de padrões de felicidades mundanos.
A gente fica tentando imitar pessoas que se dizem felizes e a gente acha que eles fazem lindo. E a gente tenta imitar. E porque a gente tenta imitar, somos cópias mal feitas daquilo ali. É tipo essa seleção brasileira que a gente está assistindo agora. É uma cópia mal feita da de 82, da de 70, da de 58. Aquilo não é futebol, aquilo é um garrancho, né, para falar a verdade. Mas pessoas que se dizem felizes, mas não são. Pessoas que mostram uma felicidade simplesmente no sorriso e não aqui dentro. Eu concluí, não, isso é muita presunção minha. O Senhor tem me ensinado uma coisa, que por trás de às vezes um rosto sério, ou talvez atrás de uma introspecção da pessoa, existe uma pessoa feliz também. Às vezes sorrisos mostram muito mais pessoas tristes do que pessoas felizes. Eu lembro agora disso, quando Jesus em Lucas capítulo 10, no versículo 21, diz assim: e Jesus exaltando no Espírito, alegrou-se e disse: grandioso Pai, muito obrigado porque Tu tem mostrado o reino para aqueles que são pobres, para aqueles que não são ricos, sei lá, aquele pessoal que não tem condição, para aquele pessoal que é menos valorizado. Ou seja, porque Deus estava mostrando o reino verdadeiro para esses que eram menos merecidos, Jesus se alegrou e eles também se alegraram. Quando Cristo te mostra o reino verdadeiro dele, isso é felicidade, tá bom? Isso é felicidade, você ser bem resolvido. Isso aqui, gente, esse Salmo 1 é um salmo de influência. É a felicidade, é você ser o mais próximo do plano original do qual Deus te criou. Só que a gente, toda vez que peca, a gente se afasta desse plano original. A gente deixa para trás aquilo que nós fomos criados para ser. Tá bom? É a mesma coisa de tipo, eu tiver um prego aqui nessa parede, sei lá, um prego, e eu vou pregar esse prego com esse celular. Esse celular foi feito para pregar um prego? Não, o martelo foi feito para pregar o prego. Só que quando eu uso algo que não tem a função de pregar o prego na parede, eu acabo com aquilo ali. Da mesma forma nós fomos feitos para viver juntamente com Deus, não longe dele. Entenda o seguinte, lá em Gênesis no capítulo 1, quando Deus criou o céu, terra e mar, Ele deu ordem à terra, ou deu ordem ao mar para criar os animais aquáticos. Depois Ele deu ordem à terra para criar os animais terrestres. Ou seja, Deus nunca faz um ser vivo antes dele ter ali o meio ambiente dele, antes dele ter o ecossistema preparado. Logo após isso, Ele disse para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o homem foi feito. Quer dizer, o ecossistema, o meio ambiente do ser humano é Deus. Se você tira um peixe de fora da água e você deixa ele na areia, ele vai ficar se debatendo lá, uns 30 segundos, e ele vai morrer. Se você tira um ser humano de perto de Deus, ele vai passar 60, 70, 80 anos se debatendo, e depois vai morrer. Mas aqui a gente continuando nesse salmo, a gente vai entender que tem um contraste sendo feito. Esse primeiro contraste é sobre o quê? É sobre o ímpio. Vamos ler aqui. Como é feliz aquele que não segue no conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Preste atenção numa coisa aqui. O ímpio é uma pessoa influenciada. Aquele que está indo no ímpio, aquele que está indo no pecador, aquele que está indo lá nos zombadores, é uma pessoa influenciada. E se a gente for ver hoje, é uma das coisas que mais acontece no nosso dia a dia, a gente ser influenciado. Tudo hoje é sobre influência. O marketing é sobre influência. Nossas vidas são sobre influência. Nossas rodas de amizades têm influência. Por isso que jovem, quando começa a arranjar amigo que não é boa companhia, começa a fazer coisa que não presta, porque ele está sendo influenciado. E aí isso se confirma lá no verso 4. Olha só lá no verso 4 aqui. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Ou seja, o que é uma palha que o vento leva? É uma coisa que é levada por qualquer coisa, é uma coisa leve, é uma coisa que não tem firmeza, é uma coisa que não sabe nem o que quer. Esses dias agora eu estava conversando com uns amigos de um familiar meu, e esses amigos dele, eu perguntava: Vic, tu quer ser o que da vida? Eu não sei. E quantos anos tu tem? Eu tenho 21. E depois que tu se formar, eu não sei o que eu quero ainda.
E tu acha que está no curso certo? Eu também não sei se eu estou no curso certo. Meu Deus, tu sabe qual é teu nome? Não, isso eu sei. Mas é uma geração que a gente está vendo que não sabe o que quer, que não sabe o futuro que vai ter, não tem nada planejado. A pergunta que as pessoas mais se embananam quando eu faço, sabe qual é? É essa aqui: daqui a 10 anos, onde é que tu se vê? Não me vejo. Será que tu se vê em algum canto daqui a 10 anos? Tu tem planejamento de vida? Ou tu é como a palha que o vento leva? Onde tu chegar tá bom. Porque para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer canto tá bom. E aqui a gente prestando atenção nisso, a gente vê que a pessoa só é influenciada pelo conselho do ímpio quando ela não conhece isso daqui. A pessoa ela só imita a conduta dos pecadores quando ela não medita na lei do Senhor de dia e de noite. A pessoa ela só se senta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores quando ela não medita aqui de dia e de noite. O conselho do ímpio, eu fico pensando às vezes numa coisa que eu respeito a opinião dos pais, mas uma coisa que eu tenho visto é que às vezes a gente pensa que o mundo é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Não. O mundo acabou de passar uma revolução. E ninguém percebeu isso. Os relacionamentos foram revolucionados. O meio de comércio foi revolucionado. Você não precisa estar olhando no olho da pessoa para comprar, para conversar com ela. Ou seja, você tem um mundo aqui. Ou seja, aquela premissa de que meu filho está dentro de casa, está seguro. É mentira. Porque ele tem um mundo na mão dele. Não, mas eu sigo ele no Facebook. Ele vai para o Instagram. Não, mas agora eu tenho o Instagram, eu sigo ele no Instagram. Ele já está no Snapchat. E o Snapchat, a conversa é apagada assim que tu sai. O mundo mudou. Não é mais a mesma coisa. Não é porque teu filho está na praça ouvindo o conselho dos ímpios que ele não vai fazer coisas ruins. Porque o conselho dos ímpios está aqui agora também. Outra coisa, a conduta dos pecadores. Outra coisa que eu fico pensando sobre conduta dos pecadores é uma coisa que eu estava pensando essa semana passada e nessa. O maior pecado não é aquele pecado irreversível que tu comete. Não é aquele pecado de tu chegar a matar alguém de raiva, ou chegar, sei lá, a usar droga, ou chegar, enfim. O maior pecado é o primeiro pecado. É aquele pecadinho que tu podia ter evitado. É aquele pecado que tu poderia ter deixado de falar com tal pessoa, porque esse primeiro pecado derruba a pedra do dominó e ele finaliza com a traição. Se tu tivesse evitado a primeira pedra de cair, teria evitado lá o resultado final. Ou seja, para mim o maior pecado não é aquele ali não, é aquele ali. Continuando. E se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, para mim escarnecedor não é simplesmente aquele que vai ficar zombando, caiu no chão, não. Escarnecedor para mim, eu tomo para irmandade da igreja. Sabe por quê? Uma coisa que o Salmo 40 fala, Salmo 41, desculpa, é que Jesus foi traído por aquele que partiu o pão com ele. Porque quando a gente faz qualquer tipo de coisa, ou quando a gente está à frente de algum trabalho, a gente escuta de tudo. Essa semana foi a prova disso. A gente ouviu de pessoas do mundo, dizendo o seguinte: parabéns pela iniciativa, queria muito visitar vocês. Queria muito fazer parte dessa irmandade toda, de pessoas do mundo. Mas por outro lado a gente escuta de pessoas que caminham junto com a gente, que partem o pão junto com a gente. Vamos deixar de se exibir. Se você está querendo ocupar o posto de acusador, irmão, o diabo já tem ele, tá bom? Não queira acusar ninguém. E nem fique falando mal do que o irmão está fazendo, porque assim você está se assentando na roda dos escarnecedores. E você está desanimando alguns poucos que têm coragem de fazer algo para Deus e algo melhor. Se você não tem a coragem, por favor, guarde sua língua, tá bom? Falar a verdade, uma coisa que Roberto, pastor lá da igreja de Natal, falou, que eu guardo muito para mim é: a pessoa escolhe o que vai sair da boca dela.
mas eu escolho o que vai entrar no meu ouvido. Continuando aqui, é que o segundo segredo da felicidade é que Jesus restaura aquilo que nós destruímos. Sabe o que isso significa? Meu corpo não está mais limpo por causa da droga, mas Jesus restaura. Minhas mãos estão sujas de sangue, mas Jesus restaura e limpa elas. A minha virgindade foi perdida, o Senhor restaura a tua pureza e te limpa por completo, para te entregar santa para o teu marido. Eu digo uma coisa para os jovens: cuidado com essa menina com quem tu está namorando, ela pode ser mulher de alguém no futuro. Cuidado com isso, cuidado com ela. Primeiro que ela não é tua, é do Senhor. Mas continuando aqui, esse contraste que esse salmista nos entrega, a gente chega na segunda parte desse contraste. Primeiro ele mostra o ímpio, e agora ele está mostrando quem? Aquele ser que é inspirador. Porque aqui a diferença entre aquele que é levado por qualquer vento, que é como palha, que é uma pessoa que é altamente fraca, sem sustentação, o contrário disso é ser inspirador. Por isso aqui que quando você vê no versículo 2, olha só aqui comigo, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, as suas frutas são dadas em certa estação e as suas folhas não caem. Olha só que interessante aqui, ó. Preste atenção nisso aqui. Quando você é inspirador, você deixa de ser influenciado para influenciar. O mundo nunca vai ser do jeito que você quer. Aceite isso e inspire. Leve as pessoas a encontrarem mais de Cristo na sua vida. Você tem que ser uma amostra grátis do céu aqui. Ah, Marcos Paulo, mas ninguém me inspira aqui. Você que tem que ser o inspirador, meu amigo. Eu vou falar aqui um pouquinho mais à frente do exemplo dos apóstolos aqui. Mas olha, o segredo da felicidade aqui é ter mais satisfação. É você ter ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Quando você conhece a realidade celestial e quer vivê-la aqui na terra. Quando você quer ruminar a palavra de Deus e ter um conhecimento mais fundo, mais profundo, mais intenso, mais completo. Não é simplesmente uma coisa rasa. Sabe por quê? Quando nós temos uma fé ou uma adoração que é simplesmente rasa, nós podemos nos tornar como o povo de Israel na época de Jesus. Que Jesus disse o seguinte: esse pessoal está nas sinagogas aí, cantando, falando, ofertando, mas o coração deles está bem longe de mim. Uma tradução interessante sobre o seu prazer está na lei do Senhor, do Eugene Peterson, que eu acho muito interessante, é que ele vibra com a palavra do Senhor, que ele vibra com a lei do Senhor. A gente não vibra nem para ler a Bíblia. A gente vibra quando o Fortaleza ou o Flamengo faz gol, ou o Ceará. A gente vibra quando a novela está acabando e o final é excelente. A gente vibra quando a gente vê, sei lá, o Lula ou a Dilma caindo, ou o PSDB caindo, não sei, a corrupção acabando no Brasil. A gente vibra com isso. Mas a gente não vibra com a lei do Senhor. E isso me irrita. E eu confesso para vocês, isso me irrita. Sabe por que nós somos, muitas vezes, fracos espiritualmente, um velório espiritual? Porque nós estamos tendo fibra nas redes sociais. Porque nós estamos tendo fibra na televisão, não fibra espiritual. Somos uma imitação barata de um padrão mundano de felicidade. Porque eu fico triste porque eu não tenho o que tal pessoa tem, que ela postou na rede social. Ou porque eu estou triste porque não vou viajar para onde tal pessoa viajou no feriado da Páscoa. E ela colocou lá as fotos. Eu não tenho nada contra a rede social, para falar a verdade. Agora eu acredito que ela deve ser usada para o reino de Deus. Não para ficar fazendo um merchan de uma falsa felicidade. Porque tudo é merchandising agora na rede social. Felicidade, hashtag, estou feliz. É muito comum você ver uma pessoa de cara amarrado o dia todo e só sorrir nas fotos para sair bonita.
E para falar a verdade, o mundo foi revolucionado sim por meio disso. E se você for ver, o palco da pessoa é ali na internet. É onde ela se mostra, onde ela mostra quem ela é. É onde ela mostra o que ela tem feito. E você não vê ninguém postando assim, orando ao Senhor, lendo a Bíblia para Deus, jejuando 40 dias e 40 noites. Você não vê isso. A gente tem que ruminar a palavra de Deus. Sabe para quê também? Para não chegar aqui em cima e falar qualquer coisa para vocês. Porque esse papel é pesado e duro. E vai ser mais cobrado que os outros. E sabe o que é que acontece? Uma vez uma pessoa estava me dizendo: nunca prestam atenção no que eu falo na pregação. E eu gosto de responder algumas perguntas ou algumas afirmações com perguntas. Aí eu pergunto: será que tu fala alguma coisa que as pessoas deem valor a escutar? Ou tu está falando simplesmente o molhado de sempre? O que todo mundo já sabe? Será que tu está tendo experiência com Deus ali na palavra, na oração, para poder passar isso para as pessoas? Ou tu está entregando simplesmente as mesmas 10 esfirras de queijo ali? Que todo mundo já sabe o que é. Continuando. Sim, segredo da felicidade número 4. Quando você conhece a Cristo, você entende que com Cristo você é feliz, independente das circunstâncias. Essa é uma frase que minha esposa diz muito para mim. Nós somos felizes independente do que aconteça, amém? Amém. Amém. E aqui a gente continua e vê o quê? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Isso significa constância espiritual. Que você ora, que você lê, que você canta e você faz aquilo diariamente. A tua alegria muitas vezes ela é influenciada pelo que tu escuta. Por isso que lá em Tiago ele fala: alguém está triste, que ore. Se você está feliz, cante, porque o cantar inspira. Canta minha alma, canta ao Senhor. Tem que cantar, gente. Só que a gente só quer cantar com música ruim. E é por isso que isso entra no nosso coração. Outra música que eu gosto muito de cantar e que eu estava pensando sobre quando a gente está triste é aquela música antiga. Ó. Não fazem mais músicas como antigamente, pessoal. Não são mais feitas músicas como antigamente. A harpa cristã, ela é rica na palavra de Deus. Olha aquela música Bondoso Amigo. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Por quê? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Falta alegria, falta felicidade porque você não ora, você não experiencia o céu, você não experiencia o Espírito Santo que é vivo e mora dentro de mim e dentro de você. Você está experimentando, meu amigo, é só televisão, internet, cinema. Isso não traz alegria. O Espírito Santo é que é a alegria. Antes de Jesus subir, ele disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos deixo o meu amor e eu vos deixo a minha alegria, que é diferente da alegria do mundo. Quando Cristo fala, ou lá em Êxodo 16 fala que Deus mandou o maná do céu, era só na porção diária, não era mais nem menos, era porção diária. Tenha sua porção diária. Não adianta nada, porque a tua alegria vem do Espírito do Senhor. Mas se tu não fortalece o Espírito do Senhor, tu quer ser feliz como? Não dá para ser feliz desse jeito. Não dá. Para falar a verdade, às vezes as pessoas dizem: mas Marcos Paulo, eu leio tanto, eu oro tanto, eu me sacrifico tanto para o Senhor, e Ele nada faz. Deixa eu dizer aqui uma história para vocês. Lá no livro de 2 Crônicas, quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele fez, sabe o quê? Ele trouxe a Arca da Aliança para Israel, para Jerusalém, e ele deixou a tenda de Davi, a tenda do pai dele lá, que era uma coisa super importante para Deus, e ele dizia o seguinte, e ele fez o seguinte: ele ofereceu 1000 sacrifícios ao Senhor.
Só depois do 1000º sacrifício foi que o Senhor disse o seguinte: esse cara está querendo chamar a minha atenção, deixa eu ver o que ele quer. E aí em sonho o Senhor chega a Salomão e diz o seguinte: o que tu quer? Estou vendo que tu está querendo chamar a minha atenção. Depois do 1000º sacrifício, aí a gente faz 5 sacrifícios, 10 sacrifícios ao Senhor, e a gente diz assim: ele não me ama. Salomão fez 1000, cara. 1000. O Senhor está vendo, não te preocupa não. Outra coisa, quando a gente vê aqui um pouco mais à frente, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Sabe o que significa isso aqui? Sabe qual é a função da planta? É dar fruto. Sabe qual é a nossa função nesse mundo? Cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa missão. Quantos aqui sabem qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Por que você está aqui nessa terra? Eu vou dizer uma coisa para vocês: o cumprimento da nossa missão é um dos melhores antidepressivos que Jesus Cristo nos deu nessa terra aqui. Se eu não souber quem Deus é, se eu não souber quem eu sou, e se eu não souber qual a minha função aqui nessa terra, pode inventar psicólogo, psiquiatra, você nunca vai achar a razão da sua vida. Pode inventar, é sério mesmo. Só que para você ter esses frutos no tempo certo, para você cumprir os propósitos de Deus que Ele tem na tua vida, tu tem que se manter constante na palavra dEle. Na época que eu nadava, tinha uma parte lá do treino que era nadando assim, ó, tipo com a pranchinha aqui na frente, e tu colocava pé de pato e ficava nadando lá uma meia hora, tipo uns 2000 metros. Enquanto eu estava fazendo aquilo ali, pegava a prancha, a minha prancha parecia uma bíblia assim, de versículo, e música, sabe? E aquilo foi uma das épocas que eu mais aprendi a decorar versículos, porque eu ficava batendo perna e lendo a Bíblia na minha prancha, e todo dia eu apagava e escrevia mais. E outra coisa que é interessante dessa época que eu nadava, que eu estava me lembrando agora, é que por muito tempo treinei como um profissional, mas nunca alcancei resultados de profissional. E aí o que é que acontece? Um belo dia a gente mudou de casa e eu fui morar perto de outro clube. E nesse outro clube, aí sim, eu estava treinando como profissional e nos treinos estavam dando resultados muito interessantes, muito bons mesmo, que eu pensei, poxa, pode ser que eu tenha um futuro nisso aqui. Mas sabe qual era a diferença? É que lá nesse clube não tinha ninguém da minha idade, que eu era acostumado a ter gente mais velha e da minha idade comigo. Era simplesmente gente mais jovem. Eu tinha meus 18, 19 anos, o pessoal lá tinha 15, 14, 16. E quando chegou perto de competir alguma coisa lá, alguma competição, não lembro qual foi, eu pensava assim, poxa, vai dar um tempo legal aqui. Aí sabe o que acontece? Eu tive uma hérnia. Cortado, vai fazer cirurgia, 2 meses parado, beleza, nada não. Voltei 2 meses depois, vamos treinar de novo, pá, não sei o quê. Outra competição, sabe o que foi que aconteceu? Uma cirurgia no pé. Aí eu entendi, Senhor, eu já entendi, não é para eu competir não, mas me mostra só para que é. Vocês acham que Ele me mostrou para que era? Não. Mas hoje eu entendo que ao lidar com gente mais velha na minha adolescência e com gente mais nova na minha juventude, hoje eu estou trabalhando com um jovem mais velho e mais novo, mais velho e mais novo, mais velho e mais novo. E tinha que saber conquistar todo mundo. A gente não passa nada por acaso. Tudo tem um propósito. O problema é que a gente não quer entender os propósitos de Deus e quão lindos eles são. E falando de propósito, eu estava lembrando de outra coisa agora. Quando eu tinha meus 4, 5 ou 6 anos, eu não sei, minha mãe, ela gosta de tirar foto. Então ela me levou para tirar foto quando era desse tamanho aqui. Eu não gostava de tirar foto de jeito nenhum. Quando vocês forem na casa dela, peçam para ela mostrar para vocês minhas fotos criança. E ela decidiu fazer um book meu e do Mateus. E o Mateus, para quem conhece ele é risonho, ele sorri para o vento e sorri sempre. Mas eu nunca fui de sorrir muito. Então se você vê as minhas fotos desse meu book que ela fez é careta e choro. E hoje eu vejo essas fotos do meu passado desse book e eu digo assim, puxa vida, minhas fotos do passado, marcadas por choro e caretas. E eu penso na minha vida, puxa vida, será que eu deixei Deus cumprir os propósitos dele na minha vida? Ou será que a minha história de vida está marcada por choro e caretas, mediante a vontade dele? A gente não aceita a vontade de Deus, e a gente tem que aceitar, mesmo que a gente não entenda. Ou seja, sexto segredo aqui da felicidade, cumprir o seu chamado,
é um dos maiores remédios antidepressivos que Deus te deu. 5, está acabando. As folhas não murcham. Vocês sabiam que para uma árvore, as folhas simplesmente não é questão de cor? As folhas, para quem não sabe, elas fazem a fotossíntese. Pessoal do Enem, fotossíntese. E essa fotossíntese, ela é encarregada de dar alimento para a planta. E se vocês não sabem disso ainda também, as folhas, as plantas, os vegetais estão no topo da cadeia alimentar. Ou seja, se não tivesse planta, todas as outras espécies provavelmente morreriam. Por falta de alimento, porque elas também liberam oxigênio. E aí o que a gente tira como isso? Eu sempre tenho que ter o alimento comigo. Eu sempre tenho que estar desenvolvendo alimento. Porque quando eu estou ali constante na palavra do Senhor, nunca me falta ânimo. E esse alimento que a palavra de Deus produz em mim é o ânimo que eu vou ter, é o ânimo que eu vou chegar de inspirar, é o ânimo que eu vou levar para os meus irmãos. Ânimo sempre, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu costumo dizer que quando acaba um retiro, quando acaba um sobrevivente, normalmente o pessoal tem um efeito assim de 10 a 20 dias de excitação. Os encontros são lotados, os cultos são altamente edificantes, mas passa esses 20 dias, aí vai fazendo assim, ó. Sabe por quê? Porque a realidade espiritual que tu viveu lá no sobrevivente, ou a realidade espiritual que tu viveu lá no retiro, tu não está vivendo no teu dia a dia. Tu está vivendo uma overdose de Deus ali, ó, no acampamento. E aí quando tu chega em casa, tu vive uma overdose de futilidade. E aí é onde a gente vê o caminho largo e o caminho estreito. Somos crentes em Cristo Jesus, amém? Mas nós decidimos ser crentes que andam no caminho largo ou no caminho estreito. Poucos são os que conseguem andar no caminho estreito. Se Deus tem te inspirado, te dado ânimo, o teu dever é levar ânimo para os outros. Ontem no orfanato a gente ouviu uma musiquinha das crianças lá que elas cantam. E elas estavam dizendo, e a música dizia o seguinte: tu te tornas responsável por aquilo que tu cativas. Se tu é mais inspirador, se tu é mais animado, tu tem que inspirar o outro. É teu dever fazer isso. E aqui a gente vê o seguinte, gente. Uma coisa que eu estava estudando essa semana nos meus devocionais, é que às vezes a gente diz o seguinte: eu não tenho força espiritual. Eu não tenho nem para mim. E tu está dizendo que eu preciso levar para o outro? Eu não estou conseguindo me manter animado nem espiritualmente, nem eu mesmo. Aí Jesus diz o seguinte: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe o que é jugo? É um negócio que você coloca aqui no boi e aqui no outro boi para eles saírem arando a terra. Só que Deuteronômio fala que nunca coloque um jumento e um boi para arar a terra com jugo. Sabe por quê? Porque o boi vai levar o peso todo e o jumento não vai levar nada, o burro. Que de burro não tem nada. E o que acontece? Quando Jesus diz que o meu jugo é suave, é que o peso todo está nele. A gente só tem que estar ali, ó, do lado dele, aprendendo com ele. Aprendei de mim, aprendei de mim. Eu levo o peso, aprendei de mim, aprendei de mim. O peso está comigo. Os discípulos na primeira multiplicação de peixes e pães, Jesus estava sozinho lá com a multidão. E sabe foi o que aconteceu? Ele estava curando, estava expulsando demônios, estava trazendo vida para aquelas pessoas. Aí os discípulos chegam desorientados, olham para Jesus, olham para a multidão e dizem para o mestre: Senhor, essa multidão está com fome, esse canto é deserto, manda esse povo embora, para que eles possam comprar comida para eles. Isso que os discípulos estão falando aqui é a caracterização perfeita do cristão de hoje em dia. Eu me importo com vocês, eu me importo com vocês. Vocês estão fracos, vocês estão necessitados, vocês precisam de força espiritual, mas eu não quero me envolver com vocês. Manda embora, Jesus, para que eles possam pegar comida em outro canto. Com a gente não. Aí o que é que Jesus diz? Deem vocês de comer para eles. Mas como que a gente vai dar de comer para eles? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Se a gente for fazer a matemática, são 12 discípulos, 12 apóstolos. 5 pães, meu Deus, dá mais ou menos
um terço de pão para cada um e um terço de peixe para cada um. Como é que a gente vai sobreviver sem essa comida aqui, Jesus? Jesus diz aqui, me dá isso aqui, me dá. Jesus multiplica e diz o quê? Eu vou dar para eles? Não, Jesus multiplica o que eles têm e diz assim, vão lá e alimentem. E eles vão lá e alimentam. E aí acabou a multiplicação de peixes, os discípulos deram de comer, estava todo mundo trabalhando a tarde toda lá, acabou tudo. Jesus diz o quê? Recolha tudo agora, para que nada se perca. E eles juntaram quantos cestos? 12. Um para cada discípulo. Antes da multiplicação, cada um tinha um terço de pão e um terço de peixe. Depois da multiplicação, cada um tinha um cesto cheio, lotado de peixe e pão. Está aí para vocês comerem o Big Mac de vocês. Morram de comer agora. O que isso significa? Eu não quero me envolver porque eu não tenho o suficiente nem para mim. Mas Jesus diz, dê, eu cuido de você. Dê. Para finalizar aqui, só para a gente fechar agora. No final aqui desse versículo 3, ele diz, e tudo o que ele faz prospera. O Logos, o verbo da vida, criou o universo todo e sustenta o universo todo. E o Logos de Deus é basicamente definido como crescer e multiplicar. Quando Deus criou a raça humana, Ele disse crescer e multiplicar. Quando Cristo nos fez nova raça humana, Ele disse a mesma coisa. Crescer e multiplicar, vai e prega para todo mundo. Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, quando nós escolhemos o caminho dEle, que Ele colocou as bênçãos para serem alcançadas naquele caminho, tudo prospera. Prosperidade não é eu ter a minha conta bancária invadida pela Mega Sena. Prosperidade é quando tudo na minha vida, tudo está andando em acordo com a vontade do Senhor. Porque o Logos de Deus é crescer e multiplicar. E se está na vontade de Deus, tudo cresce e multiplica. A minha alegria, a minha felicidade, a minha paz, o meu tudo. Seis segredos da felicidade que a gente conseguiu extrair desse Salmo 1. Eu espero que você possa ter sido edificado. E eu espero que o Senhor possa ter cumprido por meio de mim aqui essa tarefa de nutrir a nossa congregação hoje. E eu espero, do fundo do coração, que os que estiveram aqui hoje, e me incluindo nisso, obviamente, possamos levar essa palavra de nutrição a todos aqueles que não vieram. Porque se nós estávamos aqui hoje, é porque Deus tinha um propósito para isso. Amém? Que o Senhor seja louvado.